Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. E agora vamos estudar com o pastor Afonso Chaves sobre Judá. No dia de hoje estaremos estudando a palavra do Senhor, baseando inicialmente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, verso 42, a parte B, e depois nos detendo na continuação relacionada com o estudo anterior que já temos feito. A palavra que encontramos em Atos, capítulo 7, verso 42, parte B, vemos uma pregação de Estevão, quando no meio do assunto que ele trazia, reclamando da infidelidade do povo de Deus para com Deus, Estevão pronuncia essas palavras nesta pergunta: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? E o 43, antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estevão faz menção ao desvio que o povo de Israel já tinha tido lá no deserto, ao ponto de Deus dizer: 40 anos de peregrinação, vocês me serviram? E Deus conclui: não. Antes vocês serviram a ídolos no próprio deserto, ainda no deserto. Mas é interessante, na sabedoria de Deus, na sua forma de trabalhar, que Deus anuncia que certamente eles seriam levados para além de Babilônia. Estavam saindo do Egito, na travessia do deserto de Sinai, para chegar à terra prometida, terra que mana leite e mel. E nessa travessia do deserto já estavam sendo infiéis, e Deus já via o castigo e a correção lá, séculos à frente, dizendo: transportar-vos-ei além de Babilônia. E o nosso estudo hoje vai ser o cumprimento desta palavra, o castigo que Deus traz para o seu povo, num cativeiro em Babilônia e espalhando por toda aquela terra do norte. Mas, como dissemos também, é continuação do estudo anterior. E queremos relembrar, portanto, que fizemos um estudo antes em Oséias, baseado em Oséias, quando Deus refere-se as 10 tribos de Israel que tinham se dividido e formado uma nação separada, com capital em Samaria, e Deus, no verso 11 do capítulo 7 de Oséias, os chama de pomba enganada.
pombas sem entendimento, porque invocam o Egito e vão para a Síria. No sentido de que todo aquele que é do povo de Deus, se desviando de Deus ou querendo retornar ao Egito, à vida anterior, voltar atrás, esquecer-se de Deus, retomar a vida que tinha antes de conhecer o Evangelho, de conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus, conhecer a salvação, mas Deus fala, isto é impossível, não há um retorno, não há um retorno. Quem deixa o Senhor para voltar atrás, ao mundo, à vida anterior, não volta ao mundo, à vida anterior. Antes, na figura diz, vai para a Síria. Se o Egito era cativeiro, a Síria é destruição. Voltando-se ao mundo, não se volta à situação anterior, entendamos, mas cumpre-se a palavra que Jesus disse, o seu estado se torna 7 vezes pior. E foi assim que aquelas 10 tribos, não aceitando a repreensão do Senhor, ou antes, a exortação para um conserto, para uma conversão a Deus, um arrependimento dos pecados, do desvio, não aceitando, as 10 tribos simplesmente desapareceram naquele juízo de Deus, destruídos pela Assíria. Mas agora temos a situação de continuação, porque agora Deus se volta para Judá, a outra nação que ficava ao sul, formada pelas tribos de Judá e Benjamim, ainda tendo Jerusalém como capital, onde estava o templo de Deus e onde deveriam estar cultuando a Deus. Mas essas 2 tribos estavam melhores do que as outras? Vem-nos a pergunta. Mas dentro da palavra de Deus nós vamos perceber que também estavam merecedores de um castigo. E assim podemos dar continuidade ao nosso estudo, indo para Jeremias, por exemplo, no capítulo 2, entre muitos versos, escolhendo uns poucos, que vão argumentar, identificar esta correção de Deus sobre o povo, a sua insistente convocação para que Israel se converta antes que venha uma destruição, um castigo mais sério, mas o povo não dá atenção ao que Deus está falando, no caso pelo profeta Jeremias. Capítulo 2, Deus diz desta forma, verso 9, portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quintim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Paremos aqui. Aí está, Judá também, a nação, as tribos Judá e Benjamim, e todos os restantes que poderiam estar ali, de outros povos, ou as tribos que já foram destruídas. E também os levitas, sacerdotes, que estavam em Jerusalém. Deus reclama e diz que estavam deixando a Ele. Coisa absurda, deixar o Deus verdadeiro
e seguir aquilo que não é coisa alguma. Se observarmos o costume das nações, dos povos, cada povo ou cada grupo se apega muito à sua tradição, à sua idolatria, ao seu culto religioso, a coisas que às vezes chamam de folclore. Se prendem muito nisso e não largam. Mas Israel, tendo o Deus verdadeiro, foi a nação que trocou de deuses, mudava de deuses, não firmava naquilo que tinha de precioso. Ser um povo de um Deus verdadeiro está debaixo de grandes, maravilhosas promessas, mas não se guardaram, e Deus então vai cobrar deles, operar mais uma vez com insistência o pedido de conversão, situações para conversão, na sua longanimidade, na sua misericórdia paciente, para livrar o povo de um castigo maior ou de uma destruição. Mas, não atentando, certamente o castigo profetizado certamente estaria sobre eles. Mas observem estas palavras, e aqui, se alguém quiser depois observar também o capítulo 1, Jeremias é constituído para falar com este povo, um povo que estaria com uma dureza de coração muito grande, mas Deus também faria Jeremias duro para tratar com eles de uma forma tremenda. Continuemos. Dentro desta situação da transgressão do povo, da nação de Judá, podemos pegar o auxílio da palavra que o mesmo Deus disse a Ezequiel no capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Porque ali, de uma forma sucinta, vemos a gravidade do desvio do povo e como isso estava horrendo. É interessante como Deus opera com Ezequiel capítulo 8, porque este Ezequiel já estava em Babilônia, porque como parte de uma repreensão de Deus, Deus não trouxe o mal de uma vez, uma destruição, um cativeiro, mas um grupo de pessoas já estava em cativeiro, e lá em cativeiro Deus fala com Ezequiel, e observem os versos primeiros. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E o verso 5, e disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações no pátio da casa do Senhor. Imagem do ciúme. Existem tantos títulos para ídolos, este aqui é muito interessante. Imagem dos ciúmes. Mas continua falando mais, coisas graves. Versos 7 e 8, levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me, Deus diz para ele, Ezequiel: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui.
E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede e em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E seguindo a leitura, vamos achar coisas mais de transgressões, porque Deus continua na mesma expressão, dizendo que ainda maiores abominações do que as que estes fazem, tornarás a ver. E vai mostrando erros e mais erros. E estes aqui em particular, citados no capítulo 8 de Ezequiel, refere-se a um desrespeito, uma profanação do templo de Deus, pessoas no templo de Deus, entretanto com um culto estranho, não ao verdadeiro Deus. E outra citação, estão de costas para o templo, adorando o sol. Que coisa horrível! Essa situação do povo, na casa de Deus, em Jerusalém, para dentro do pátio da casa de Deus, sem considerar ainda, ou consideremos, é importante, que Deus fala também da violência, dos adultérios, dos roubos, dos enganos, da infidelidade, dos próprios sacerdotes, que profetizam paz para quem lhes enche a mão de algum prêmio. Mas se não tem prêmio, já está aí a guerra levantada. Coisa tremenda no meio do povo de Deus. O Senhor fala desta forma em Jeremias. O que o Senhor vai fazer então? Voltemos a Atos 7, que disse lá: vos transportarei para além de Babilônia. E assim podemos voltar a Jeremias no capítulo 13 e considerarmos uma figura que Deus usa com o profeta Jeremias. Tem detalhes nesta forma figurada de Deus dizer que são tão bonitas para vermos a bondade de Deus, o amor de Deus para conosco, e às vezes nós não percebemos. Mas assim diz a palavra do Senhor no capítulo 13 de Jeremias: assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos. Observem, Deus mandou comprar um cinto que rodeia, que aperta o homem que está bem ligado ao seu corpo. Continua o verso 3. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, e vai ao Eufrates. Eufrates é o limite da terra de Israel com a terra do norte. Vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Paremos mais um pouco. O que está acontecendo? Jeremias comprou o cinto, passou a usar o cinto ligado, apertado a ele, como é própria a sua função é esta, a função de um cinto, mas Deus pede que ele vá
até no caminho de Babilônia, no limite, e enterre o cinto ali junto ao Eufrates, o rio Eufrates. E volta Jeremias. Passado uns tempos, Deus fala: volta e busca o cinto. E quando ele pega o cinto não serve para mais nada, tinha apodrecido. Para que esse trabalho todo? Para Deus dar uma mensagem, que Deus podia falar com meia dúzia de palavras, mas observe que Deus usa muito de figuras e usa essa forma para ficar firme o que Ele está fazendo. E Deus conclui mostrando o significado daquelas ordens. Verso 8: então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Por quê? Observe agora a explicação de Deus. Por que um cinto? Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Até esse aspecto, Deus tem ao seu povo, Deus tem a nós, muito ligado a Ele, muito apertado, a figura do cinto, mas é para nós sermos representantes dele na terra, para sermos aqueles por quem outros vão chegar a Deus, mas vivendo desta forma errada, como Israel, Judá, aqui no caso, andava, não servia. Deus iria castigá-lo de uma forma bem forte, e desta forma, levando-os para um cativeiro, ali em Babilônia, enfim, todas aquelas terras do norte. Nós vamos ver sobre este castigo, mais à frente, no capítulo 25 de Jeremias. Enquanto Jeremias profetizava, exortando o povo à conversão, e do castigo que já começara pela mão de Nabucodonosor, rei dos caldeus, rei de Babilônia, entretanto haviam outros profetas que profetizavam o contrário. Jeremias, por Deus, apontando os erros, as faltas, os desvios, a violência, toda a forma de transgressão e abominação, e tinha gente que dizendo: não tem importância, não é bem assim, ou ao extremo dizer: não, Deus abandonou a terra, Deus não está vendo, Deus não sabe de nada. E é quando então Deus, para afirmar bem este aspecto do seu castigo, para falar que o que começou a fazer com Nabucodonosor, rei de Babilônia, teria prosseguimento, no verso 11 Deus diz, do capítulo 25: e toda esta terra virá a ser deserta e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Quanto tempo? 70 anos. Deus fala que seria tudo destruído, ficaria um deserto e estariam debaixo de julgo 70 anos. Muita coisa, muito tempo. A vida de uma pessoa inteira, que se dá para ver os filhos dos filhos, e talvez até um pouco mais. E observe o verso 5 desse mesmo capítulo, quando Deus diz ao povo, Deus enviava profetas continuamente, desde tempos antigos, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade de suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século. Verso 6: e não andeis após deuses alheios, para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos faça mal. E o verso 7:
infelizmente se diz: todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Verso 8, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto e em assobio e em perpétuos desertos. Aí está. Que situação! Qual a diferença entre as 10 tribos que já foram destruídas e este povo? Ao meu ver, eles estavam piores, porque aqueles se afastaram de Deus e estavam atrás de outros deuses, sumiram. Mas esses, em Jerusalém e no templo de Deus, servindo a outros deuses. A mim parece muito mais provocativo, profano, desrespeitador, algo assim. Esses mereciam muito mais a destruição do que as 10 tribos. É um ponto de ver. Mas Deus sabe os seus projetos, Deus tem as suas formas de agir. E Deus já fala no capítulo 24 como ele estaria fazendo com aquele povo. Só 2 tribos que sobraram de 12. O Senhor iria destruí-los também? Acabaria Israel na face da terra? E eu creio que para não acabar com Israel sobre a face da terra, por causa das promessas que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, por causa do seu grande nome, Deus iria operar alguma coisa para que não fossem destruídos totalmente. Mas não cessaria o castigo, não seria afastada a repreensão. Porque o salário do pecado continua ainda valendo, é a morte. Não se pode viver com Deus em pecado. Não existe vida fora de Deus. Ou saímos do pecado para viver com Deus, ou então ficamos com o pecado e Deus retira de nós, a vida é tirada de nós. E é o que acontece. O capítulo 24, desse mesmo livro de Jeremias, através de uma visão, Deus mostra ao profeta o que iria fazer. Os primeiros versos dizem assim: fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: o que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Esta é a visão. Aí vem o significado que Deus diz. Observem, outra vez Deus usando figuras claras. Podia o Senhor falar palavras rápidas, mas Deus dá uma cena, mostra um quadro, uma ação, um acontecimento, para ficar mais forte a mensagem, e não só por palavras, algo que fica na mente gravado mais facilmente. E Deus diz então, falando na interpretação, verso 5: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: coma estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Verso 6: porei os meus olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo,
e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Figos bons, aos figos bons, na minha palavra digo assim, como aqueles sobre os quais estava a misericórdia de Deus, sobre os quais Deus ainda poderia trabalhar para se converterem a Deus. O objetivo é esse, se converter a Deus. Entretanto, observe, Deus os levaria em cativeiro, para o bem deles, iriam para o cativeiro. Agora, e os figos maus? Deus dá também o sentido daquele cesto de figos maus, verso 8, e como aos figos maus, que se não podem comer de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou de resto nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, e os entregarei, para que sejam um terror, um mal, para todos os reinos da terra, um opróbrio e provérbio, um escárnio e uma maldição, em todos os lugares para onde os arrojei, e enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Quem escaparia? Ninguém? Se Deus não usa de misericórdia e toma o propósito de agir sobre alguns, nos quais havia, no meu dizer, esperança, algo de bom, ainda uma possibilidade, não sobraria ninguém. O profeta chega a dizer em certo lugar, seria já como Sodoma e Gomorra, ruínas sobre a terra. Mas, pelas suas promessas mais antigas, Deus estende a sua atuação. E observe um quadro interessante, irmãos. Imaginem, em Jerusalém, um grande povo reunido, vem Nabucodonosor com seus exércitos, combate a cidade, toma a cidade, depois que domina a cidade, leva um grupo grande, foram, parece-me, 10.000, leva para o cativeiro. Quem estava indo para o cativeiro deveria estar chorando, né? Perguntando-se, por que eu? Por que aconteceu isso? Ah, que vontade de ficar em Jerusalém, quem me dera ficar em Jerusalém. E quem ficou em Jerusalém, poder dizer, escapei dessa, eu estou melhor do que aqueles que foram. Mas interessante que esses que ficaram em Jerusalém, são justamente aqueles sobre os quais estava a ira de Deus, porque eram aqueles que estavam em comportamento abominável diante de Deus. Muitas vezes sucede algum mal para nós, né? E a gente já fica preocupado, achando que acabou a esperança para nós, Deus nos abandonou. Mas se tememos a Deus e amamos a Ele, o que vier, como disse o Senhor aqui, é para bem. Agora, se nosso comportamento não for bom, é melhor ficarmos preocupados mesmo, e não nos iludirmos que o outro está pior do que a gente, porque se estamos errados, vai chegar o dia nosso em que Deus vai cobrar as nossas más ações. E o caso é esse. Se esses acharam que ficando em Jerusalém estavam melhores, Deus falou, vão ser entregues à espada, à fome e toda forma de destruição, até serem consumidos de sobre a terra. E os dias vão passando. Na longanimidade de Deus ainda surgem, depois dessas palavras, oportunidades para o povo se converter, para o povo se voltar para Deus, mas eles desperdiçam. Entretanto, entre tantos que perderam a oportunidade, vemos citação de um e o outro que parece que teme a Deus e começam a dar ouvidos. Pelo quê? Na continuação dos fatos, vamos ver que quando a cidade é destruída, não são destruídos todos, mas alguns Deus permite que sejam levados para o cativeiro para encontrar com aqueles que lá já estavam. E esses que estavam
indo para o cativeiro, estariam na mesma sorte, de figos bons, sobre os quais o Senhor estaria operando até que se convertessem. Entre eles nós achamos quem? Que já estava em cativeiro, que iria depois? Tantos. Mas entre eles vamos destacar o próprio Ezequiel, o profeta que já estava lá. Vamos encontrar também na citação seguinte, no livro de Daniel, o próprio Daniel e seus companheiros. E vamos ver que depois, analisando o livro de Esther, Neemias, Esdras, havia boa gente mesmo lá. Boa gente. Mas passaram por um açoite tremendo, cativeiro. Que vergonha, que saudade da terra. Por isso também que o salmista dizia que estando na terra do cativeiro, não tinham alegria. Até os próprios dominadores pediam, canta as canções de Sião. E eles diziam, como vamos cantar os louvores a Deus em terra estranha? E ficavam a ser abatidos. Mas esse abatimento era justamente o quê? O quebrantamento, a conversão que Deus operava neles, para serem homens assim de posição diante de Deus, como Ezequiel, Daniel, Azarias, Ananias, Misael, Esdras, Neemias, Mardoqueu, Esther e não sei quantos mais, que certamente estão registrados no livro de Deus, ainda que não estejam aqui nesses textos das Sagradas Escrituras. Mas vamos para o capítulo 29, observar ainda esta operação de Deus, esse juízo, quando Jeremias escreve aos que estão no cativeiro. Verso 4. E esta carta de Jeremias não é algo que Jeremias teve vontade de fazer, é Deus que ordenou, escreve aos que foram para o cativeiro. Verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Verso 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Verso 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Que castigo é esse? É castigo de homem para filho? Alguém diria, mas é isso e muito mais. De um Deus amoroso para aqueles em quem Ele quer operar as suas misericórdias. Duradouro, 70 anos. Que castigo! Mas observem, tinham este alento, não é para mal, é para bem. Interessante que eles saem do meio do povo de Deus, que está desviado com muitos ídolos, e vão para o meio do outro povo que tem lá os seus ídolos, mas aprendem a não servir nenhum nem outro mais. E a partir desse momento, sim, abandono qualquer tipo de
idolatria, não quer saber de ídolos mais. Ídolos da terra de Canaã, nunca mais. Ídolos de Babilônia, nunca mais. De fato, valeu a repreensão. No continuar deste assunto, nós vemos que de fato Nabucodonosor, com os exércitos que possuía, veio Nabucodonosor sobre a cidade de Jerusalém, destruiu tudo. Não ficou nada de pé, até o templo de Deus, que eles já tinham profanado com aquelas imagens, com aquelas figuras, etc, que eles estavam cultuando. Deus destruiu tudo, pôs tudo abaixo. Quem foi para o cativeiro? Cativeiro. Mas quem foi para a espada? É para a espada, ou para a fome, para o fogo. Quantos saíram? Meu Deus, quantos foram para o cativeiro? É espantoso, irmãos. A quantidade é muito pequena. Nós vemos falar de 10 mil, e depois de uns outros poucos milhares que vão para o cativeiro. Toda uma nação que quando saiu do Egito era 600 mil homens, mais do que isso, só os homens de guerra, sem contar mulheres, crianças, velhos. Agora toda esta nação tão numerosa se reduzia a uns poucos milhares. 10 mil, mais 4 mil, mais alguns mil, chegaria a 20 mil. Que terror! Continua ainda a porta sendo estreita e o caminho sendo apertado, e poucos são os que entram por este caminho de salvação. Quantos estão fazendo a porta de Deus larga, achando que está larga, mas a porta larga não leva para o céu? É um engano. Vivemos num tempo que tudo pode, nada tem importância. Eu pergunto, será que Deus é assim? Eu não vejo Deus dessa forma. Eu vejo um Deus que é severo, que é santo, é misericordioso, mas não tem o culpado por inocente. Não faz acepção de pessoas. Precisamos ter cuidado. Será que o tempo que vivemos não é este? Será que nós não estamos no meio evangélico que é como o povo de Judá em Jerusalém naquela época? Estando em Jerusalém, cidade de Deus, junto ao templo de Deus, não estamos distraídos ou de costa para Deus e envolvidos com outros objetivos, tendo outras coisas à frente de Deus? Precisamos ter cuidado. Não muda. A história é contada antes para sabermos hoje e analisarmos qual é a nossa situação e qual é o nosso tempo. Aqueles sobre quem estava a misericórdia de Deus foram para a Babilônia. Se nós entendemos este tempo da chamada dispensação da graça, entretanto nós não estamos na terra que mana leite e mel. Nós não estamos no Egito, nem parece que nós estamos no deserto. Nos parece mais claro que nós estamos em Babilônia, porque é essa mensagem que nós encontramos em Apocalipse. Apocalipse fala bem claro de uma Babilônia, não essa material, colocada geograficamente ao norte de Israel, porque sobre ela veio o juízo de Deus, conforme está escrito, de que Deus certamente repreenderia a Assíria. Naquele tempo de Jeremias, a Síria estava em repreensão, porque destruiu 10 tribos de Deus. Certamente também Babilônia teria o seu castigo, a sua destruição, seria transformada em ruínas, para nunca mais ser habitada. Mas tudo isso é figura do tempo que vivemos, de um povo de Deus que está no mundo, uma verdadeira Babilônia. Ao nosso lado, onde moramos, a nossa rua, o nosso bairro, que nome tem? Deuses e mais deuses em torno de nós. Até o nosso nome, não é o nome que Deus gostaria que fosse, mas o nome que temos é o nome dos ídolos do lugar onde nós moramos.
Cada um pensa no seu nome. Por acaso não é relacionado com algum ídolo? E não ao Deus verdadeiro. Assim foi Daniel, que de Daniel virou Beltesazar. Ananias, Misael e Azarias deixaram de ter esse nome bonito, que era de um louvor, uma exaltação de Deus, para ser Sadraque, Mesaque, Abednego, nomes de louvor aos ídolos da terra de Babilônia. Nós estamos em Babilônia. Qual é a ordem de Deus para nós? Aguentar firme 70 anos. Não nos contaminar com esses ídolos, ainda que tenhamos o nome deles. Não tê-los como nossos deuses. Mas no meio dessa Babilônia, nos firmarmos mais em Deus, diz a palavra, nos convertermos a Ele. Observe bem. Buscarmos a Ele. Que mais? De todo o coração. Aí o acharemos. E aí Ele vai nos fazer sair de Babilônia. Por isso que em Apocalipse vemos tão clara a expressão que Deus diz: sai dela, povo meu. Mas Deus não tira se o nosso coração estiver lá. Para Deus nos tirar de Babilônia, o coração tem que estar lá em Jerusalém. Os nossos pés, ó Jerusalém, estão nas tuas portas. Orai pela paz de Jerusalém. Nós temos que ser que nem este povo, depois que foi transportado, e diz o Salmo, que lá em Babilônia, eles estavam aguardando, e diz o Salmo 137 em especial, junto aos rios de Babilônia nos assentamos, e choramos, lembrando de Sião. Vivendo em Babilônia, com coração, pensamento em Sião, Jerusalém, a casa do nosso Deus. Aí sim logo vai sair a ordem, sair de Babilônia. E naquele tempo aconteceu isso, que o povo retornou, saiu de Babilônia, foi para Jerusalém de volta. Aí cumpre o Salmo 126, verso 2, que diz: então a nossa boca se encheu de riso. Irmãos, se olharmos para o nosso passado, nós não temos uma Jerusalém de onde saímos, mas temos uma Jerusalém para onde devemos ir. E a saída nossa desta Babilônia atual, que não é física, é espiritual, só se dará quando o Senhor nos for recolher para os lugares celestiais. O que é Babilônia hoje? Muita gente fala sobre o catolicismo, outros falam de alguma outra religião, mas precisamos entender Babilônia. Analisando Apocalipse, vemos a citação de duas mulheres em Apocalipse. Uma sendo a igreja, a multidão que está de vestes brancas e que traz na sua boca um novo cântico, e que cantam que digno é o Senhor de receber honra, glória, louvor, domínio, poder eternamente, porque com seu sangue adquiriu da terra homens de todas as tribos, povos, nações e línguas, e os constituiu reis e sacerdotes para o nosso Deus. A igreja, esta mulher, que diz lá em Apocalipse, preparada, ataviada, adornada para o seu marido, é a multidão dos salvos. Duas mulheres, uma igreja, a nação dos salvos, outra mulher, chamada Babilônia, chamada ali de adúltera. Quem é adúltera? É aquela que deixou o seu marido, o seu senhor, referindo-se a toda a humanidade que, em vez de seguir o seu Criador, tem se afastado dele e indo após outras coisas que não são nada. Então Babilônia, na verdade, não é uma religião, esta ou aquela,
Na verdade, Babilônia é toda a humanidade. Na sua vida terrena, de glória terrena, de religiões e culto aos deuses desta terra, e não ao verdadeiro Deus que fez os céus e que também sustenta a terra. Portanto, a igreja, a nação de Deus, está misturada com a Babilônia, a nação dos que não são de Deus. Se olhar para um lado, olhar para o outro, para frente, para trás, talvez se vê mais gente de Babilônia do que gente que chora por Jerusalém. Por isso que precisamos estar com cuidado, não olhar como é que está comportando do lado e do outro lado. Esse pode, então também posso. Para ele não é pecado, então para mim não vai ser pecado. Não olha assim não. Olha para Jerusalém e sonhe e chore por entrar lá. Estamos em cativeiro. Esse é o tempo que vivemos. Cativeiro de Babilônia. Curto? Muito curto? Não. Longo? 70 anos. Como disse alguém, toda a nossa vida. Todo o tempo de uma vida. E o tempo está chegando. Não podemos nos acomodar e esperar para mais à frente, porque ninguém sabe a hora e que será a sua chamada para sair de Babilônia. Mas também você vai ser chamado para sair de Babilônia se estiver preparado. Se não for, termina por aqui mesmo. Morre em Babilônia. Fica lá. É tempo, porque na história e dentro da palavra de Deus se avisa que chegaria tempos e acontecimentos que anunciariam o fim de Babilônia e que era para o povo sair, para que não viesse sobre eles a condenação da cidade pecadora. Então é para sair antes da destruição deste tempo, deste mundo, desta humanidade. A palavra que nós temos tanto na Bíblia, em tantos lugares: vigiai, pois, porque ninguém sabe a hora. E diz Apocalipse que de repente, numa hora, veio a sua destruição. E nós temos que estar sendo achados como quem sonha, como quem chora por Jerusalém. Em Apocalipse nós temos o encerramento. Capítulo 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora vamos concluir voltando ao princípio e até o estudo anterior. Irmãos, estamos na caminhada. Nos chamamos de crentes, evangélicos, cristãos, pentecostais. Muito bom. Fiquemos assim. Porque se recuarmos, queremos voltar atrás para o Egito, é morte, é fim na Assíria. Precisamos guardar isso. Não tem escapatória. Deixar o Senhor é morte. Mas por outro lado, sendo cristãos, crentes evangélicos, pentecostais, se não tivermos cuidado,
Estaremos na situação de sermos ou o cesto de figos maus ou o cesto de figos bons. Certamente ao cesto de figos maus o Senhor vai dar fim, e ao cesto de figos bons, muito choro, muita razão para derramarmos lágrimas, muito aperto, saudades de um tempo antigo. Mas não vamos nos acomodar, vamos continuar clamando ao Senhor, buscando a Ele, porque, como diz a palavra, é tempo de buscar ao Senhor. Essa é a realidade que nós estamos parando hoje. Muitos se dizem cristãos, inclusive a palavra fala que o lugar do pátio do Senhor, no sentido espiritual, está sendo o lugar em que passam as nações, pisada pelas nações, muitos nos lugares do pátio do Senhor. Mas quem é que Deus aceita que entre para dentro do pátio, ao lugar santo, ao lugar santíssimo? Muitos se dizendo cristãos, mas vai ser por pouco tempo. Somente aqueles que verdadeiramente entraram pela porta estreita e continuaram pelo caminho apertado vão dar ao lugar da habitação de Deus, diante do seu trono. Só para complementar, 600 mil saíram do Egito, só os homens de guerra. Para o cativeiro foram uns poucos milhares, e Deus mandou multiplicar. Depois, quando saem de Babilônia para voltar para Jerusalém, voltam somente 42.317. Muito pouco. São muitos que se salvam? Continua pouco. Para sair do Egito, sai de multidão, mas para entrar em Jerusalém, continua poucos. Porfiai, por entrar pela porta estreita, porque muitos quererão entrar e não entrarão. Misericórdia. O tempo está difícil, irmãos. O tempo está difícil. O mais difícil nesse tempo que eu estou vendo é a fragilidade do cristianismo, a santidade que não é prezada mais, em todos os seus sentidos. Não é a santidade só numa coisa ou noutra, não é todas as coisas. A palavra diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa forma de cristianismo, de evangélicos que vivem de qualquer forma, não está certo, não está certo. Não adianta falar, argumentar, querer aliviar, porque não está certo. Isso é falsos profetas dizendo paz, paz, ou o Senhor saiu da terra, o Senhor não está vendo. Não virá Nabucodonosor. Misericórdia. Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Vamos ser aqueles que permanecem, mas que caminham por um processo de aperfeiçoamento, conversão e de fato se aproximando de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.